Olá, investidor, olá, investidora. Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro. O índice Bovespa fechou novamente em alta, em 0,62 hoje, aos 112.516 pontos, depois de ter fechado em forte alta ontem de 2,33%. E hoje também foi totalmente na contramão dos mercados internacionais, já que o Dow Jones caiu 1,01%. Lá no exterior, o que a gente teve para começar o dia foi minério de ferro caindo 3,96% no porto de Dalian. Isso aí puxou Vale um pouco para baixo. A queda do minério ainda segue sendo impactada aí diante tanto dos fechamentos que o governo chinês vem fazendo por causa da política de Covid-0, como pela desaceleração ali do setor imobiliário. Então o minério vem sendo bastante aí penalizado nas últimas semanas. Vale fechou em queda de 1,43%. Na Alemanha, a notícia mais impactante foi o índice de preços ao produtor, o PPI. A gente tem basicamente duas grandes medidas de inflação aí na economia. Um deles é o índice de preços ao produtor, que é muito mais volátil, ele envolve todas as matérias-primas que os produtores compram, e tem o índice de preços ao consumidor, que seria o nosso IPCA aqui, que é um índice menos volátil, já que todos esses custos são diluídos aí ao longo da cadeia. Então, o índice de preços ao produtor, que é o que saiu hoje na Alemanha, que é o mais volátil, ele alcançou o patamar de 45,8% em agosto, ano contra ano, ainda acima de uma alta do mês anterior, que foi de 37,2%. Então, a inflação ao produtor explodindo na Alemanha, e isso aí coloca o país muito perto de uma recessão muito em breve. Nos Estados Unidos, a gente está em véspera de super quarta, temos definição de política de juros tanto por lá como aqui. As apostas majoritárias do mercado são um aumento de 75 bips nos Estados Unidos para desacelerar a economia, ou seja, um aumento de 0,75 pontos percentuais. E aqui pelo Copom, que também sai amanhã à tarde, a do Fed sai um pouquinho mais cedo, às 3 da tarde, a do Copom sai após o fechamento do mercado. A expectativa aqui no Brasil é de manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano, então é o que o mercado vai olhar amanhã. Mas hoje também o que jogou um pouco de um balde de água fria aí no mercado foi o Nouriel Roubini, que é um ganhador do Prêmio Nobel. Ele previu a crise financeira de 2008, ficou super famoso naquela época. Ele está prevendo uma longa e severa recessão que pode derrubar o S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana, em 40% nos próximos meses, falando que é uma missão praticamente impossível, um soft landing por parte do Fed, ou seja, aterrissar a economia de maneira suave, controlando a inflação. Ele acha que realmente os Estados Unidos entram em recessão e que mesmo que não seja longa e severa como ele colocou, lá fora bolsas têm espaço para cair. Esse foi o recado que ele deixou, e a partir do diagnóstico que ele fez assertivamente em 2008, ele ficou bastante animado, o pessoal ouve e se movimenta de acordo com as previsões que ele faz. Aqui no Brasil, o cenário é completamente diferente. A gente teve hoje o IGPM vindo com deflação de 0,91, deflação já era esperada, mas veio mais forte do que o esperado. Estamos vindo com vários índices de inflação trazendo deflação na sequência aí por meses consecutivos, principalmente aí por conta da queda do preço dos combustíveis que a Petrobras vem promovendo aí nos últimos meses. Então a gente tem um cenário completamente diferente lá de fora. Inclusive, o investidor estrangeiro, no pregão aqui de 16/9, 2 dias úteis atrás, ele ingressou com mais 1,4 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. Então, mesmo com eleições pela frente, o investidor estrangeiro está vendo um porto seguro no Brasil e está trazendo muito dinheiro. Isso tem sustentado o nosso mercado. Então, enquanto o mundo, nos Estados Unidos desacelera, na Europa desacelera, ali na parte de Rússia tem guerra, China tem desaceleração, o investidor está trazendo esse dinheiro cada vez mais para o Brasil. Lembrando que a gente já teve um fluxo aí de mais de 70 bi de reais só nesse ano na Bolsa Brasileira. Com tudo isso, bolsas brasileiras se descolaram do exterior. Um ponto também que alguns gestores começam a comentar hoje, a partir das N pesquisas de intenção de voto que a gente tem visto, é que as candidaturas, as duas, estão se convergindo, para um centro mais conservador. Inclusive, ontem teve anúncio do Meirelles como possível ministro aí no caso do governo Lula. Bolsonaro falou de estourar o teto, entre aspas, em algumas vezes aí, mas está sendo relativamente conservador também. Então, apesar da gente ter esse risco de eleições, o mercado tem digerido bem tudo isso, dando novamente sustentação para alta. O grande destaque de hoje foram bancos subindo aí, Itaú 3,32 e Bradesco 3,23, mas o setor bancário subiu em bloco. O que parece uma das possíveis informações aí para essa alta dos bancos é justamente essa questão de deflação, liberando o poder de compra das famílias e diminuindo inadimplência, o que seria ruim para os bancos caso a inadimplência subisse mais. Porque a inadimplência diminuindo, bancos têm espaço para subir. Bom,
Por hoje é isso, muita atenção amanhã às 3 da tarde, decisão de política econômica então do Fed, lá nos Estados Unidos, e às 3h30 da tarde o comunicado de Jerome Powell, e aqui após fechamento de pregão, a decisão do nosso Copom. É isso aí, desejo um ótimo fim de dia a todos e até a próxima.